Vamos conversar com Gabriela Coutinho Duarte, CEO da Dalax Soluções, encarregada de dados, DPO, e professora internacionalmente certificada pela Exim, com certificações avançadas em segurança da informação através do ISO 27001, assim como em privacidade e proteção de dados. Membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, ANPPD, e da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, IAPP. Gostaria de agradecer a você, Gabriela Coutinho, estar recebendo o programa Mulheres aqui na sua empresa. Que bom, eu que agradeço o convite e fico muito feliz, de ter sido chamada por vocês para fazer essa entrevista. E estou aqui à disposição para passar o que puder de melhor e contribuir com o que for preciso. Então, obrigada, Pedro, pelo convite, para mim é muito importante. Me diga uma coisa, quem é Gabriela Coutinho? Vamos lá, Gabriela Coutinho sou eu, né? Eu digo que eu sou além de encarregada de dados, profissão, sou mulher, sou mãe, sou empreendedora, sou CEO da Dalax, que é uma empresa que eu criei. Além disso, eu trabalho em vários escritórios de advocacia como titular de área de proteção de dados. Então, Gabriela é uma pessoa que gosta muito do que faz, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, por isso que eu vejo um crescimento tão grande. Então, além de Gabriela empreendedora, tem a Gabriela mãe, Gabriela filha, Gabriela irmã e por aí vai. Então, eu digo que eu sou uma pessoa multidisciplinar, que é preciso ser atualmente, né? Se a gente não for multidisciplinar, não souber atuar em várias áreas, né, de formas diferentes, a gente não tem muito para onde crescer, a verdade é essa. Então hoje eu sou a Gabi, dona, né, CEO da Dalax, sou a Gabi que trabalha para vários escritórios com parceria, sou a Gabi mãe, sou a Gabi esposa e por aí vai. Mas sou aquela pessoa que faz tudo com muita paixão, eu acho que é o mais importante. A Gabi mãe, tem quantos filhos? 2. Qual a idade deles? Um tem 11 e um tem 4. E o que é que ele acha da mãe hoje? Já tem mais ou menos noção do que a mãe faz? Tem. O mais velho tem, o de 11 tem, né? O pequenininho não, porque tem 4 anos ainda, mas o mais velho tem. Ele sabe que eu fico muito fora, eu trabalho muito, então saio cedo, às vezes chego tarde, viajo bastante para dar palestras e tudo mais, mas ele sabe o porquê. Ele sabe que é por um propósito que a gente está trabalhando, que o trabalho não tem que ser uma coisa ruim, que é uma coisa que eu sempre falo, eu acho que isso tem que ficar claro desde pequenininho. Trabalho não é ruim, o trabalho é uma coisa boa. Tem muita gente que diz, vou trabalhar para pagar seu colégio, vou trabalhar porque eu tenho que pagar as contas de casa. Não, vou trabalhar porque além de tudo isso, ainda me dá prazer, é uma coisa que me bota para frente. Então ele sabe que me faz feliz e que além de me fazer feliz, me ajuda a arcar com as contas, né, no dia a dia. Então ele tem essa noção, o pequeno não, mas o mais velho já tem. E a Gabriela filha? Hoje percebe o que é que a mãe falava antigamente, porque dizem que a gente só percebe o que a família falava pra gente depois que a gente é pai ou é mãe, Com não é certeza. isso? Depois do que eu me tornei, né, como mulher, hoje em dia eu entendo minha mãe e meu pai de forma totalmente diferente, né? Inclusive são os meus 2 maiores exemplos, meu pai e minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora também, então sempre trabalhou muito. E quando criança, talvez você não entenda direito, embora hoje em dia o tipo de conversa, de explicação já seja mais diferente, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho noção de tudo que ela fez, porque ela fez e aprovo e tenho ela como um dos meus maiores exemplos. E meu pai, a mesma coisa. Então a Gabriela filha é aquela filha que de fato tem os pais como pilares de exemplo e de querer ser o mesmo, né? Eu digo ao meu pai, se eu for pro meu filho, o que um dia o Senhor é para mim hoje, 1/3 ou 1/10 eu já estou muito feliz, porque ele representa muita coisa boa, minha mãe também. Então, a filha é aquela filha assim, orgulhosa, sabe? Que tem assim, muito orgulho e amor por eles dois, porque eu sei que tudo que foi feito, mesmo que algumas vezes a gente erre como pai ou mãe, foi tentando acertar. Então, hoje em dia, eu sou aquela filha que só sente orgulho, entende e compreende, né? E você gosta também de passear, sair, conhecer lugares? Gosto. Minha maior paixão é viajar, né? Não tem nada pra mim melhor do mundo que seja viajar. Explorar o mundo, conhecer novas culturas. Desde pequena, inclusive quando eu tinha 14 anos, eu fiz um intercâmbio. Com 14 anos eu era muito nova ainda, né? E aí meu pai perguntou, você quer ir fazer um intercâmbio? Eu disse, quero. E aí fui passar 6 meses no Canadá. Num local totalmente diferente, onde não tinha praticamente nenhum brasileiro, porque eu fui para Halifax, Nova Escócia, era uma ilha, um lugar super gelado. Então, assim, desde pequena,
Eu sempre gostei muito de viajar. E com 14 anos eu disse quero e fui embora. Né? Então passei 6 meses longe da família. Na época a tecnologia não era como é hoje. Então a gente ainda usava o MSN ou e-mail para se falar. Então não era tão fácil, tão simples. Mas desde lá eu já sou apaixonada por viagem. Então eu gosto muito de viajar, de conhecer novas culturas, outros lugares, pessoas novas. Assim como eu gosto também de passeios por aqui, né? Então, gosto muito de ir para Gravatá, que é aqui pertinho, em Pernambuco, em Porto de Galinhas e por aí vai. Então, gosto muito de... E gosto de festa também. É aquela pessoa que é agitada. Eu sou agitada. Você gosta de futebol ou não? Gosto de assistir. Não sou apaixonada por futebol, mas gosto. Sou esporte, inclusive. E aí eu gosto de futebol. Vamos lá. Fala um pouco sobre a sua formação. Vamos lá. Comecei a trabalhar na parte de direito desde 2010, mais ou menos, por aí, né? Entrei na faculdade em 2010, entrei na faculdade em 2010, e aí comecei a trabalhar com a parte de direito, sempre gostei muito. Em 2015, de 2010 a 2015 eu trabalhava com meu pai, que inclusive é advogado. E aí chegou um momento que eu disse, não, quero explorar outras coisas, novas possibilidades, outros clientes e por aí vai. E entrei num escritório que estou lá até hoje, inclusive, que é o L. Lopes Advogados Associados. E desde 2015 eu comecei a atuar diretamente com clientes. Então aprendi, descobri esse meu lado de saber lidar com as pessoas, de tratar com o próximo, de entender a demanda do cliente, principalmente de entender o que o cliente quer, como ele quer e fazer o meu melhor para dar o que é preciso. Então comecei nessa estrada em 2015 e desde então eu só venho crescendo na parte do direito, na minha formação do direito. Em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi publicada, né? Não entrou em vigor em 2020. Mas em 2018, quando ela foi publicada, um cliente específico meu da área de saúde estava precisando que eu validasse um termo aditivo relacionado à LGPD. E aí, para validar um termo aditivo, eu tinha que estudar, entender o que era aquilo e só então dizer, tá ok ou não tá ok, eu mudei uma cláusula, mudei outra. E aí, quando eu encontrei a LGPD, quando eu comecei a estudar, eu disse, isso aqui é o futuro, né? Pelo menos o meu futuro. Eu vejo que isso aqui tem muita coisa a ser explorada. E aí, comecei a estudar bastante. Na época, procurei um curso em Recife para fazer da LGPD na prática, porque uma coisa é você ler a lei e entender o que é a lei. Outra coisa é você aplicar a lei e atuar como encarregado de dados. E aí não tinha aqui em Recife nenhum curso sobre isso, só em São Paulo. Porque São Paulo sempre está um pouco mais à frente do que as demais capitais, né, do país. Então eu fui para São Paulo, passei um tempo em São Paulo, fiz um curso lá de LGPD na prática. E quando eu voltei, eu comecei a atuar com isso. Eu disse, cheguei para o dono do escritório, né, Leonardo, que até hoje a gente tem essa parceria, estamos juntos ainda, né, trabalhando com vários clientes juntos. E eu disse, tô voltando. Não quero mais fazer nada da minha vida, a não ser trabalhar com LGPD. Vamos montar a área da LGPD aqui no escritório, vamos fazer um negócio legal para prestar esse serviço, porque vai ser um diferencial, né, em breve. E aí ele aceitou, e aí eu comecei a trabalhar só com isso, a gente foi captando clientes. E então, desde 2019, eu venho me aprofundando cada vez mais na área da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, já fiz vários cursos, já tirei várias certificações, né, então a minha formação hoje, a minha profissão, se você me perguntar, é encarregada de dados. É o que eu quero fazer, até porque é uma nova profissão que é totalmente escassa no mercado de trabalho, né, como um todo. Já foi reconhecida pela CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e pelo Ministério do Trabalho. Então é uma profissão nova que eu sempre digo assim, é um oceano azul de possibilidades. Então tenho me aprofundado cada vez mais nisso. Estou inclusive montando um curso sobre LGPD para certificar outras pessoas. E por aí vai, né? Tem uma empresa que a gente vai falar sobre ela depois, que montei voltada para isso, né? Uma empresa de consultoria multidisciplinar. E estou me aprofundando e é o que eu quero fazer cada vez mais. E de ser a especialista, né, em encarregada de dados, a referência a nível internacional, quiçá, em proteção e privacidade de dados. E o encarregado de dados é conhecido como DPO, é isso? E DPO. o que o DPO faz? Ele é reconhecido como DPO, a gente chama DPO, que é DPO. Por que DPO? Porque é o Data Protection Officer. Data Protection Officer é a sigla como se fosse encarregado pelo tratamento de dados do escritório, da privacidade do escritório, certo? E ele vem, essa siglazinha vem da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. E há quem diga que a LGPD é uma cópia
da GDPR. Então, chegou para cá essa sigla do DPO, e o brasileiro gosta muito de trazer, né, o que é de fora. Então, tanto é que a profissão ela foi reconhecida como encarregado de dados ou DPO. E o que é que faz um encarregado de dados? Ele é o responsável por cuidar de toda a parte de proteção e privacidade de dados de uma empresa, certo? Então, a LGPD determina aqui, tem o artigo 41, que todo controlador de dados, ele deverá indicar um encarregado pelo tratamento. Ou seja, não é uma opção. Todo controlador de dados, ele tem a obrigação de contratar um encarregado de dados. E logo depois vem um artigo informando quais são as funções desse encarregado de dados. Ou seja, a primeira coisa, o encarregado de dados ele tem o dever de tratar com todos os titulares, ou seja, todas as pessoas que têm dados, e adotar, tanto prestar esclarecimento se alguém solicitar. Então, por exemplo, a gente tem a Dalax hoje, que é uma empresa. Se alguém quiser saber alguma informação, digamos que eu tenho meus clientes, alguém liga ou manda um e-mail, eu quero saber quais são os dados que a Dalax hoje tem meu. Quais são as formas de segurança que ela dá ao meu dado? Quais são os sistemas que ela utiliza para tratar meu dado? Quem tem acesso? Os colaboradores da Dalax são treinados para agir de acordo com a LGPD. Então, o titular de dado, que somos todos nós, né, são clientes, são pacientes, são colaboradores, funcionários, são parceiros. Então, todo mundo tem um direito hoje de questionar o que está sendo feito com esse dado. E é dever do encarregado prestar esclarecimentos ou adotar providências, em casos necessários. Tá? Outra função do encarregado é tratar diretamente com a ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi uma autoridade, um órgão criado especialmente para fiscalizar as empresas em relação ao cumprimento ou não da LGPD. Então, se a empresa ela quiser tirar alguma dúvida ou quiser solicitar alguma coisa, ela vai tirar diretamente com o encarregado. E isso está lá escrito na lei. Então, a própria lei já diz, a ANPD ela não vai procurar o sócio da empresa, o diretor, o gerente. Não, ela vai querer falar com o encarregado de dados. Então, o encarregado ele tem que ser uma pessoa que tenha o conhecimento multidisciplinar. Por quê? Porque se a ANPD questionar algo jurídico, ele tem que ter o conhecimento, ele não tem que ser advogado, ele tem que ter o conhecimento. Se ele questionar alguma coisa em relação à segurança da informação, o DPO também vai ter que saber. Se questionar sobre boas práticas da governança, o DPO também vai ter que saber. Então, o encarregado de dados ele tem que ser multidisciplinar e é uma profissão nova justamente por isso, porque tem muita coisa a ser tratada e discutida. Então, a ANPD ela entra diretamente em contato com o encarregado. Além disso, é função do encarregado que está disposto na lei de conscientizar todos da empresa e os seus contratados a respeito das práticas a serem tomadas em relação a boas práticas e proteção de dados. Então a gente tem que realizar treinamentos, ações para deixar com que todo mundo da empresa mude a cultura em relação ao tratamento de dados pessoais. Então comece a tratar os dados da forma correta. E por fim, diz a lei que deve o encarregado estar atento a todas as normativas da ANPD, e aí são resoluções que são lançadas, e atualizar novamente a empresa caso seja necessário. Então o DPO, o encarregado de dados, ele tem que estar em constante estudo e atualização sobre o que a autoridade nacional ela diz e determina, porque se houver uma novidade, ela tem a obrigação de adaptar novamente aquele cliente, ou seja, deixar o cliente sempre em acordo com o que a LGPD e a ANPD determina. Então essas são algumas das funções do encarregado de dados, mas assim, vai muito além do que isso. Sabe, vai muito além do que isso, porque a gente tem que estar fazendo um trabalho de gerenciar contratos, de analisar se os contratos estão dentro dos termos que a LGPD determina. Então é uma coisa bem maior. Quando acontece um incidente de dados, a gente se torna um detetive interno, porque a gente tem o dever de descobrir o que aconteceu, como aconteceu, aonde foi que aconteceu, aonde aconteceu, por que aconteceu. Então a gente se torna um detetive. Então é muita coisa. O papel do DPO é bem grande, é um trabalho bem, digamos que peculiar e ao mesmo tempo abrangente. Por isso que tem que ser uma pessoa, né? Tem que ser pessoas que realmente tenha essa formação geral de saber de tudo um pouco. Não é ser bom, o melhor em tudo, mas é saber de tudo bem. Me diga uma coisa, há quanto tempo já foi regularizada essa profissão? Faz pouco tempo. Faz né? pouco tempo. Ela foi regularizada no ano passado e, de acordo com a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ela foi regularizada em janeiro desse ano. Então, a gente está em maio, 5 meses. A profissão bem recente.
Beleza. Me diga uma coisa, e como é que nós podemos falar sobre a segurança da informação? Segurança da informação é uma coisa bem abrangente também. Porque muita gente pensa que segurança da informação está ligada só ao meio digital. O que na verdade não é. Segurança da informação é toda a forma, tudo que a gente faz para fazer com que a informação ela esteja de fato segura. Então a gente pode pensar, existe todo o meio digital, sim, que são os e-mails, que são os firewalls, o antivírus, os sistemas que a gente utiliza, mas além disso, a gente tem toda a parte de arquivo físico. Quem está tendo acesso? Como essa pessoa está tendo acesso? Por quê? A entrada de um prédio, se a gente for pensar aqui, existia um termo, né, que a gente conhece na segurança da informação, que é o anel da cebola, que existem várias camadas de segurança. Então a gente pensa, para entrar dentro desse empresarial, a gente passou por uma portaria lá embaixo. Para chegar até essa sala, a gente passou por uma recepção. Para ter acesso ao computador, a gente precisaria passar por... Então são vários níveis de camada de segurança que a gente precisa pensar quando vai pensar no todo em relação ao LGPD. Então tem que pensar do início ao fim. Por isso que eu digo que um programa de adequação, pensado de acordo com a ISO 27001, que é uma ISO voltada para a segurança da informação, a gente tem que pensar do começo ao fim em todos os setores. Então, se for, digamos, a gente fazer uma adequação numa clínica, a gente tem que pensar na portaria, no estacionamento, na recepção, no agendamento, no atendimento, no faturamento. Então, assim, são todos os setores que têm que ser analisados ponto a ponto para a gente ver qual é a forma de segurança em todos os aspectos que estão sendo tomados. Então, como é que a gente cuida da segurança da portaria, como é que a gente cuida da segurança de uma recepção, das pessoas estão ali esperando, onde é que a gente cuida da segurança na parte informática, né? O sistema está adequado, o sistema tem rastreabilidade para ver quem entrou, quem fez o quê, quem alterou um documento ou um arquivo. Então, segurança da informação é bem amplo, mas se resume em ter cuidado em todo o passo a passo na segurança que a gente dá ao tratamento desse dado. Tanto seja no meio físico ou no meio digital ou no que a gente convive no dia a dia, né? Nas mesas, nos armários. Então, a segurança da informação é, de fato, a segurança da informação de maneira geral. Vamos para os nossos comerciais, mas eu vou deixar uma pergunta no ar. Privacidade e proteção de dados. Daqui a pouco nós voltamos. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. A Clima Rio, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio.
entrevista com Gabriela Coutinho. Gabriela, deixamos uma pergunta no ar. Privacidade e proteção de dados. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, né? A verdade é que não é. Privacidade é o direito que a gente tem de estar só, né? O direito que a gente tem de ter nossos pensamentos, nossas ideias. Então, o direito à privação. Proteção de dados é muito mais amplo. Proteção de dados é o direito que a gente tem a questionar e a requerer, a pedir, a exigir que nossos dados pessoais estejam de fato protegidos, com base agora na LGPD. Tanto é que a privacidade, ela já era um direito fundamental, né, constituído, inclusive na Constituição, no artigo 5º, como cláusula pétrea. E agora, há pouquíssimo tempo, acho que há um mês atrás, a proteção de dados também foi reconhecida como um direito fundamental. Então, embora pareça ser a mesma coisa, não é. A privacidade é o direito que a gente tem, ele é mais restrito. É o meu direito de estar só, de ter meus pensamentos, de ter o meu espaço, né? Já a proteção de dados não, ele é amplo. É o direito que eu tenho de exigir a proteção dos meus dados aonde eles estiverem. Entendeu a diferença? Uma coisa é o direito que eu tenho de estar só, de ter meus pensamentos, minhas ideias, minha privacidade. Proteção de dados não. Eu exijo de alguém que isso seja cumprido, que meus dados sejam seguros. Então é diferente de privacidade. Elas se confundem, né, mas são diferentes. Me diga uma coisa, então, você como também, no caso que você tem parceria com o escritório de advocacia, além de você entender dessa área, existe alguma coisa que a pessoa possa processar uma empresa em relação a essa privacidade e essa proteção de dados? Sim, com certeza. Inclusive já estão fazendo, né? E existe uma pesquisa que mostra que em um ano da LGPD em vigor, mais de 1.000 sentenças foram proferidas com base na LGPD. Por quê? Vamos pensar aqui no exemplo. Muitas empresas, elas ficam fazendo ligações, né? Então, um caso concreto, digamos que um funcionário se aposentou, certo? E aí, as empresas correspondentes bancárias começam a ligar para essa pessoa para fazer com que ela consiga um empréstimo consignado. Mas às vezes a pessoa não quer, ou ela não questionou, ela não foi atrás, mas o que é que acontece? Por algum motivo, as empresas correspondentes bancárias têm essa informação. E tem o dado pessoal, e tem o contato da pessoa, tem o telefone, tem o salário que ela recebia e começam a ligar. E aí, muitas vezes, a pessoa se sente invadida. Poxa, eles estão invadindo aqui a minha privacidade, o meu direito de estar só. Eles estão, além de invadir a minha privacidade, eles estão invadindo o direito da proteção dos meus dados. Como é que essa pessoa tem meu dado? Quem passou minha informação para essa empresa? Então, o que é que acontece? As pessoas estão entrando com ações na justiça justamente para questionar. Primeira coisa, não quero mais que ligue para mim. Eu não pedi para que ligasse, eu não quero um empréstimo consignado, então não me liguem mais. Segunda coisa, quero indenização por danos morais. Por quê? Porque você está invadindo o meu espaço, a minha privacidade. E isso está me causando problemas. Por quê? Porque meu celular não para de tocar. Eu não consigo mais almoçar com calma, eu não consigo mais ter um momento com a minha família tranquilo, porque meu celular está sempre tocando. Além disso, eu quero que vocês, empresas, expliquem como conseguir o meu dado. E aí é o grande problema, porque muitas delas conseguem comprando banco de dados. O que era uma prática, mas hoje é ilegal. Entendeu? Então, a gente sim, todos nós, como titulares de dados e como direito de ir atrás dessa proteção e de privacidade, a gente pode ir em busca disso na justiça. E aí tem acontecido bastante, né? Então, uma empresa que compartilhou um dado de forma indevida está tendo que pagar uma condenação judicial, e por aí vai, né? Se a gente for falar nas penalidades da NPD, pelo não cumprimento da LGPD, elas são altíssimas. Né? Uma das penalidades, que é a financeira, ela pode chegar até 2% do faturamento anual da empresa do último exercício, limitada a 50 milhões de reais. Então, é uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais. Isso sem falar que as multas financeiras, do meu ponto de vista, são as mais tranquilas. Porque existem outras multas, como por exemplo o bloqueio de uso de dados. Qual é a empresa hoje que funciona sem utilizar um dado pessoal? Não tem como. Não tem como. Ou seja, a penalização de bloqueio de uso de dados significa dizer fechar a empresa durante um tempo. Se eu não posso usar dados, o que é que eu vou fazer? Fica difícil. Fica difícil. Tanto é que existe aquela frase que é muito conhecida aqui: dados são o novo petróleo.
Por quê? Porque antigamente as empresas que mais cresciam, que mais faturavam, eram as empresas que vendiam petróleo. Atualmente não. Quais são as empresas que mais crescem? Facebook, Instagram, Spotify, Waze, Gmail. A gente paga para utilizar esses serviços? Não. O que a gente faz? A gente entrega nossas informações, nossos dados pessoais, o que a gente gosta de fazer, como a gente gosta de fazer, a gente está postando foto da nossa imagem, da nossa família. Então, elas crescem muito mais do que outras e elas não cobram por isso. Porque, na verdade, a gente está pagando com os nossos dados. Quando dizem que quando você não paga pelo produto, o produto é você, isso é muito verdade. Então, nós somos o produto do Instagram, nós somos o produto do Facebook, nós somos o produto do Waze. O Waze sabe para onde a gente vai, que hora a gente vai. E a gente não é remunerado. Não. Que devia ser uma coisa que a gente devia ser remunerado. Porque ele está utilizando, quer dizer, ele aproveita das nossas informações para poder estar colocando o presente e tal, você vai viajar para tal canto, ou então sai para um restaurante e tal. Então, quer dizer, está pegando aquelas informações e está assim, dirigindo você para aquela manipulando. Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Quando a gente entra, porque são comunidades, né? Por exemplo, o Instagram, o Facebook, a gente vive recebendo patrocinado. Isso. Mas são comunidades que quando a gente entra tem lá o termo de aceite, o termo de acordo. E se a gente parar para ler aquele termo, não tem noção do que a gente está aceitando. Mas a gente está. Então, assim, as empresas teoricamente, elas não estão agindo de má fé. Porque está tudo escrito ali, ó. Eu vou pegar suas informações, eu vou fazer análise dos seus dados, eu vou vender, Ela diz tudo. Eu estou escutando você. A gente muitas vezes pensa que de coincidência, eu estava falando num sapato X e apareceu a propaganda, vê? Parece um sinal. Não, nada, sinal. Nada é por O Instagram está ali escutando, o Facebook está ali escutando, a Apple está ali escutando, a Samsung está ali escutando. E elas estão fazendo o quê? Coletando as informações e vendendo suas informações. Então você é um produto. No e-mail mesmo, eu cheguei aqui, no e-mail não, no Google, eu entrei na época do estúdio, eu tive que comprar a câmera. Sim. E aí eu botei câmera tal. Aí fui lá, pesquisei a câmera, tudo direitinho. Aí daqui a pouco eu recebo no meu e-mail o cara passando a informação de uma empresa, passando com todas as câmeras que existiam. Pois é. É essa questão que você está falando. É essa questão, exatamente. O Google a gente usa constantemente. Constantemente, a gente não paga nada. Mas ele sabe tudo o que a gente quer. O que a gente procura, quais são nossas dúvidas, né? Quais são nossas pesquisas. Ele sabe tudo. A questão é essa. Agora me diga, como surgiu a ideia da Dalax Soluções? Foi o seguinte, quando eu voltei de São Paulo depois do curso, eu sabia que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. E o que eu sempre entendi? Que pra gente fazer uma adequação à LGPD e atuar como DPO, a gente tem que ser profissionais, tem que ser uma empresa multidisciplinar. Porque eu não posso pensar só em jurídico, eu não posso pensar só em TI, né, que é tecnologia da informação, eu não posso pensar só em boas práticas. Então, o que foi que eu pensei? Eu disse, o ideal é que existam empresas multidisciplinares, que tenham profissionais capacitados em todas as áreas. Não é só um advogado, não é só uma pessoa que trabalha com segurança da informação, não é só uma pessoa que trabalha com TI. É uma pessoa que saiba de tudo. E na verdade não é uma pessoa, são várias pessoas que precisam saber de tudo. Então, pensando nisso, foi que surgiu a ideia de criar, né, a Dalax Solutions. Por quê? Porque é um nicho de mercado muito bom, né? E eu sou pioneira no assunto. E comecei a chamar pessoas, né? Na verdade, eu não chamo pessoas, só trabalha comigo quem me procura. Porque eu acho que quem mostra que quer já é proativo. Então, ninguém que hoje trabalha na minha empresa foi contratado através de uma abertura de vaga, por exemplo. Não, são pessoas que vêm falar comigo, seja por e-mail, seja pelo Instagram, dizendo, poxa, tô gostando muito, tô querendo muito aprender, me ajuda. E aí são essas pessoas que eu chamo para trabalhar. E aí são pessoas que se tornam profissionais multidisciplinares. Então a minha ideia era criar uma comunidade, uma empresa, onde não só eu pudesse fazer, mas que várias pessoas tivessem o mesmo perfil que eu para fazer a forma correta. E graças a Deus tem dado muito certo. A Dalax só faz crescer, a gente tem contratado várias vezes mais pessoas que têm o mesmo perfil de serem DPOs, né, ou consultores em relação à proteção de privacidade de dados, de saber um pouco ou muito de tudo e ser essa pessoa multidisciplinar. Esse DPO, ele pode trabalhar para várias empresas? Pode.
A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já se manifestou sobre isso, inclusive. O que é que ela falou? Olha, se você é encarregado de dados, ou se você é uma empresa que trabalha como encarregado de dados, porque o DPO ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. Tá. Então, a minha empresa ela pode ser DPO de várias empresas, contanto que eu trabalho de forma eficiente e eficaz para todos eles. Então, eu posso ser DPO de 20, 30, 40 empresas, não tem problema. Contanto que a minha estrutura seja organizada o suficientemente boa para atender todos eles de forma qualificada, de forma correta, né? De forma de excelência, que é o que a gente trabalha, batendo muito nesse ponto aqui. A gente tem que trabalhar com excelência, tem que ser um DPO de excelência, né? Então, todos os nossos clientes, graças a Deus, eles gostam muito do trabalho, porque embora eu sou DPO de várias empresas, mas eu trabalho como se cada um fosse o meu único. E aí eu tenho uma estrutura para isso. O que é o spam do meu e-mail tem a ver com a LGPD? Tem muito a ver, porque o spam do e-mail é teoricamente tudo aquilo que não serve ou que não é identificado como seguro. Então, se a gente tem um sistema de spam que ele é bom, a probabilidade de eu receber um vírus é menor. E através do vírus, o que é que acontece? Ou através de um e-mail que eu recebo que eu não devo abrir, eu abro uma porta ou adquiro um vírus e esse vírus pode fazer com que eu perca todas as minhas informações. Ou pode fazer com que eu deixe alguém de fora entrar dentro da minha rede e ter acesso às informações que estão dentro do meu e-mail ou até da minha rede. Então, se eu tenho um sistema de spam bom, eu evito uma invasão de dados. Eu posso estar evitando uma invasão ou um hackeamento do meu computador, do meu e-mail, da minha rede, que é um dos grandes motivos, né, um dos grandes problemas que causam incidentes de dados. A gente vai lá, abre o e-mail achando que não é para abrir, contraiu o vírus. Aí contraiu o vírus. Aí a gente pensa não só na perda da proteção dos dados, mas também na perda dos dados. Tem muita gente que só trabalha com o e-mail e o desktop, que não tem um servidor, não usa cloud. Então imagine só, você tem um spam que não é eficiente, e aí você recebeu um e-mail, você achou que era seguro, foi lá e abriu. Quando você abriu, você contraiu o vírus. Esse vírus fez com que você perdesse tudo. Então acabou com suas informações. E outra coisa, ele pode fazer que ele pode pegar suas senhas, pode pegar tudo, Pega todas as tudo. informações do seu banco, tudo que você Exato. tiver, ele pode pegar suas informações. Pode acabar com a sua vida. Né? Imagine, a gente tem casos aqui de empréstimos que foram feitos em nome de uma pessoa, mas que não era pessoa, mas se passou por, digamos que X fez o empréstimo. Mas na verdade não foi X que fez o empréstimo, foi Y que se passou por X, porque teve acesso às informações de X. Daqui que a gente conseguisse provar que não foi X que pegou esse empréstimo. Esse X se aperreou, teve problema, teve bloqueio, teve um protestado. Então, veja só como isso não pode, assim, atrapalhar muito a vida de alguém. Então, o spam está diretamente ligado por isso, porque ele pode evitar vários problemas. Se ele souber filtrar bem o que é um e-mail não seguro. A LGPD e os aplicativos? Também. Como eu falei, os aplicativos, hoje em dia, a maioria deles, os mais populares, por exemplo, eles são gratuitos. E o que é que a gente faz? Para a gente conseguir baixar um aplicativo, a gente faz o quê? Cadastra nome, e-mail, né? Então, esses aplicativos, eles estão diretamente ligados na nossa proteção de dados, porque a gente, inocentemente, quando não lê aqueles termos de aceite, a gente está dando tudo o que a gente tem das nossas informações. E esses aplicativos, eles estão fazendo estudos com base nas nossas informações, eles estão fazendo análises e vendem, isso pode prejudicar diretamente a nossa vida. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, nos aplicativos de farmácia. A gente vai lá no aplicativo de farmácia. A farmácia, ela tem um estudo sobre tudo que a gente está comprando. Imagine que ela pega essa análise, esse estudo e passa para um plano de saúde. E o plano de saúde vai saber, por exemplo, que a Gabriela, ela tem um costume, uma prática de comprar pelo menos 2 cartelas de Dorflex, que é dor de cabeça, por semana. E aí existe um artigo científico que diz que há uma tendência de pessoas que tomam muito Dorflex, tem uma tendência maior de ter Alzheimer na fase mais velha. Então pode ser que um plano de saúde, tendo a análise dessa informação, queira aumentar a minha anuidade ou não queira mais que eu faça parte desse plano. Então esse é um exemplo que eu dei para mostrar de como os aplicativos eles estão diretamente ligados com a LGPD.
justamente porque a gente, na maioria das vezes, não lê, né? Sai aceitando tudo para ter acesso àqueles serviços dos aplicativos. E aí, muitas vezes, a gente se perde ou é prejudicado porque não teve o cuidado que devia ter. Então quer dizer que os dados dos clientes hoje estão expostos? Então, na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tem que ter muito cuidado. Porque a gente simplesmente sai baixando o aplicativo, a gente sai aceitando os termos, sem ter noção do que vai acontecer. Não lê, né? Todo mundo faz o quê? Arrasta lá para baixo, clica no aceito, não é isso? E Para ganhar tempo, porque não aguenta ler. Ninguém quer ler, todo mundo. E outra, muita gente, mesmo se ler, não vai deixar de baixar o aplicativo. Né? Mas é bom que você tenha pelo menos uma noção do que pode acontecer. O risco que você está correndo. Exatamente. Você quer baixar, baixa o aplicativo. Agora saiba o que você está aceitando. E principalmente agora que as contas são todas digitais, né? A conta todo mundo só na Exatamente. conta digital, né? Então quer dizer, ali você é que está exposto realmente naquele sentido. Totalmente. E hoje em dia, o que mais acontece são fraudes de boletos, são pessoas que fazem, pedem para você passar um pix no nome da pessoa, aí copia sua foto e por aí vai. E aí, onde é que essas pessoas vão ter acesso a essa informação? É difícil a gente dizer, porque elas baixam tanta coisa e aceitam tantos termos que às vezes elas nem sabem que está dizendo, ó, o aplicativo X pode vender meus dados para quem quiser. Não faço questão. Entendeu? Então é muito sério, porque a gente está aceitando muita coisa sem ler. E a gente aceita no mundo digital, a maioria onde? Nos aplicativos. Exatamente. A LGPD está em vigor, por onde começar? Por onde começar? Essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, né? Não só da área, mas dos empresários. E agora o que é que eu faço? Como eu disse, uma coisa é você entender o que a lei quer. Outra coisa é você saber o que fazer. É LGPD na prática. Então a primeira coisa que você tem que entender, como começar, é ter a noção que é uma obrigação legal. Depois, contratar uma consultoria especializada, porque muita gente está contratando profissionais que dizem entender do assunto e não entendem e não fazem o trabalho que é certo. E aí se prejudicam. Por quê? Depois vão ter que contratar de novo uma consultoria, de fato, dessa vez, correta e começar a fazer o trabalho. Mas a base de tudo, por onde começar? Por onde eu começo, por exemplo? Eu começo entendendo tudo o que acontece dentro de uma empresa. Tudo. Então eu vou querer saber, eu vou fazer um mapeamento de dados e o fluxograma, que é desenhar todos os processos de cada setor, da portaria até a entrega e resultado, por exemplo, do exame. Então eu vou mapear todos os dados. Quais dados são coletados? Nome, CPF, número do plano de saúde. Eu vou coletar tudo e vou saber o porquê. Qual é a finalidade desse dado? Com quem a gente compartilha? Qual é a base legal de coleta? Ou seja, por que eu estou coletando? Existe outra finalidade de coleta que não seja a principal? Então a gente vai mapear e vai com isso ter uma noção geral da empresa. Se eu não fazer essa imersão e não entender tudo o que está acontecendo, que é mapeando os dados e desenhando os processos, o processo de adequação não vai ser feito da forma correta. Vai ficar faltando alguma coisa, com certeza. Então, por onde começar? Contratando uma pessoa que saiba, e a pessoa que sabe, né, o profissional, no meu ponto de vista, na minha metodologia, é começar fazendo um mapeamento de dados, fluxograma e visão 360 da empresa. Então, tem que ver a empresa, né, se ela for física. Se não, não. Mas se ela for física, eu tenho que entender como funciona, quem entra, por que entra, como sai e por aí vai. Então, começar é entender a empresa como um todo. Vamos para os nossos comerciais e nós vamos com a seguinte pergunta no ar. O que é um data center? Até daqui a pouco. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. A Clima Rio, há 25 anos no mercado. Oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora.
Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio. Voltando à nossa entrevista com Gabriela. Gabriela, o que é o Data Center? Data Center é conhecido também como servidor, ou seja, é onde vão estar todas as informações empresariais ou informações dos sistemas dentro de um data center, ou seja, dentro de um servidor. Então é um local onde são armazenadas informações empresariais, geralmente empresariais de uma empresa. Então eu sempre digo que é o coração da empresa, porque aquele data center, o servidor, é um local onde vai ter várias informações, com inclusive não só dados pessoais, mas dados empresariais, ou seja, várias coisas importantíssimas que estão ali dentro. Então a gente tem que ter todo o cuidado. Atualmente muita gente está deixando de utilizar o data center. Por quê? Porque é um local que a gente tem que ter todo um cuidado, tem que ter uma refrigeração específica, tem que estar sempre com uma observação, a gente tem que ter controle de quem entra e quem sai, quem tem acesso, né? Se não for uma sala, mas se for, digamos que um armário de data center, é um hacker. Então, assim, quem tem acesso? Por que teve acesso? Então a gente tem que ter todo o cuidado, porque é o coração da empresa, são todas as informações. Então, muita gente está deixando de utilizar o data center hoje para utilizar o que a gente conhece como cloud, que são os sistemas de nuvem, ou seja, para não ter mais essas informações, esse cuidado específico dentro da empresa, estão contratando o cloud, o serviço de cloud, que é justamente para ter essas informações em outro lugar que não seja no servidor ou data center, porque é bem, digamos que, perigoso. É perigoso você ter um data center onde você não tem uma equipe que saiba manter esse data center em segurança. Além do custo, né? Além do custo, que é altíssimo. Você pensar na própria energia, já vai lá para cima, porque esse data center, se for um local, tem que estar sempre com a refrigeração específica, com os cuidados específicos, os fios organizados, e não é o que a gente vê muito no dia a dia, né? Tem data center que eu chego e eu digo, meu Deus do céu, isso aqui vai dar problema para resolver. Mas tem que ser resolvido. E aí, por isso, muita gente tem optado em não ter mais data center e contratado o sistema de cloud, ou nuvem. Uhum. O que precisa para adaptar o seu negócio à LGPD? Várias coisas. O que a gente faz? Como eu falei, o primeiro ponto, o ponto de partida é você ter uma pessoa ou uma empresa que tenha um conhecimento específico e abrangente sobre o seu negócio. Depois, você tem que começar o processo de adequação. Primeira coisa, mapeamento, fluxograma, visão 360. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai organizar a parte do plano de ação. Então, depois que eu fizer o mapeamento, o fluxograma e a visão 360, eu vou conseguir encontrar as vulnerabilidades daquela empresa e o que não está em acordo com a LGPD. Então, a partir daí, eu crio um plano de ação, onde para cada vulnerabilidade encontrada, eu vou dar uma forma de solucionar. Então, eu encontro um gap, a gente chama de gap, que é uma vulnerabilidade, e entrego uma forma de mitigar. Então, a gente tem que passar pelo processo de adequação.
entender quais são os meus problemas para resolver os problemas. Então, adequar uma empresa à LGPD significa você passar por um processo de adequação. Você entender o que está errado e entender, né, criar com o seu DPO ou com a sua consultoria o que vai ser feito para resolver cada problema. E aí você vai. E às vezes, não só problemas, mas coisas que a própria lei impõe e que você ainda não tem, que você vai ter que criar. Então é uma fase de criação, é mapear, é entender o que tem que ser feito, o que não foi feito, esquematizar e implantar. É você pegar todas as informações e ter necessidade que essas informações sejam colocadas de acordo com o que a lei permite. Exatamente isso. E aí para isso a gente passa pelo processo, né? Mapeamento, fluxograma, visão 360 e criar o plano de ação, que é justamente fazer com que cada problema, cada gap seja mitigado, resolvido, solucionado. A biometria para controle de ponto é indicada na LGPD? Depende do ponto de vista. Por quê? Há quem diga que a biometria, a primeira coisa, é um dado sensível, certo? Um dado, por ser sensível, ele requer uma atenção ainda maior, certo? Porque são dados que podem gerar uma situação de discriminação para alguém. Então, a biometria na empresa X ou Y é de fato realmente necessária? Porque, a depender da quantidade de funcionários, talvez não seja. Então a gente tem que balizar, a gente tem que entender. Uma coisa que eu sempre falo muito é que a LGPD não é receita de bolo. Ou seja, o que para uma empresa vai ser legal, para outra não vai ser. Então a biometria eu não indico muito, porque eu acho que a gente vai começar a coletar um dado extremamente sensível, a depender da situação, de forma desnecessária. Todavia, se for para fazer com que a gente automatize o sistema, que esse sistema esteja também adequado à LGPD, tudo bem. Mas a gente tem que analisar a situação concreta, né? Qual é a empresa, qual é a forma de segurança que ela vai dar a essa biometria, se a gente vai armazenar ou não a biometria, como isso vai ser feito, para poder analisar, porque a biometria, por ser um dado sensível, o cuidado tem que ser ainda maior. E também vai depender da quantidade de funcionários da empresa. Exatamente, tem que ver se é razoável ou não. Né? Entendeu? E assim, vamos supor, uma farmácia não pode se comparar a uma fábrica de chão. Exatamente. É duas coisas distintas. Totalmente. Por isso que eu digo assim, a LGPD não é receita de bolo. Para cada empresa, o programa de adequação vai ser diferente. Para uma eu posso dizer, é totalmente indicado o uso de biometria. Para outra eu posso dizer, ó, gente, não faz muito sentido aqui nesse cenário a gente usar biometria. E tem gente que tem empresa que pega biometria e foto, que é o que? O reconhecimento facial. Então por que a gente está pegando biometria e foto? Tem necessidade dos dois? Tem uma finalidade do uso desses dados? Né? Então, como é que a gente está utilizando? Por isso que eu digo, não é receita de bolo. Tem que olhar especificamente a empresa, né? Qual é o seu serviço, como ela está zelando por esses dados, como ela está dando a segurança, para a gente poder dizer se é indicado ou não. Mas tem que ter cuidado, por se tratar de dado sensível. Firewall e LGPD? Também muito ligado. O firewall está muito ligado com a parte do spam. Porque o firewall é é como se fosse um bloqueador para... digamos que e-mails ou usuários que não são considerados como seguros. Então existem vários níveis de firewall. Existe o firewall que é básico, existe um firewall que é um pouco mais caro, mas ele é mais potente e por aí vai. Então se você tem um firewall muito bom, a probabilidade de você receber uma invasão pelo sistema ou por e-mail, ela diminui. Então é muito parecido com a questão do spam. O firewall, inclusive, é o que muitas vezes faz com que o spam ele seja ativado e aí a gente não receba um e-mail que ele vá direto para a caixa de spam. Então o firewall ele ajuda demais nessa questão de evitar problemas, mais na parte de tecnologia. É muito importante. Contratos e termos aditivos relacionados à LGPD. Isso aí dá o que falar, viu? Pense, por quê? O que acontece? As negociações e as relações, elas existem há anos. A LGPD entrou em vigor em 2020. E aí muita gente diz, certo, mas os contratos que eu tenho anteriores à LGPD, o que é que eu faço? Tem que adequar. Por quê? Porque existe uma coisa que a gente chama de efeito cascata. Então, existe uma tendência de quem se adequa à LGPD só vai querer contratar quem também está adequado, pela questão da responsabilidade solidária. Então, se eu coleto um dado, se eu sou controladora de um dado e eu passo, por exemplo, para
o GUDPE por algum motivo. E acontece um problema no GUDPE, se eu, como Dalax, não tiver certeza, antes da contratação, de que vocês, no caso, estavam seguros, eu posso ser penalizada por isso. Então, existe uma tendência de que várias empresas que estão se adequando, elas estão fazendo termos aditivos relacionados à LGPD, mas alguns deles são totalmente abusivos, porque eles impõem coisas que empresas de pequeno porte, por exemplo, elas não têm como cumprir. Então, a gente pode pensar, plano de saúde. Plano de saúde está ali mexendo com dado de saúde, dado sensível a todo instante. E aí o que acontece? Eles fizeram um modelo de termo aditivo e mandaram para todas as empresas, todas as clínicas que tratam com saúde. Diz assim, ó, você tem que assinar esse termo aditivo. Senão você, por exemplo, pode ser descredenciado da rede. E aí você pega para ler esse termo aditivo, ela diz, por exemplo, que a empresa se compromete a ter sempre os melhores sistemas de segurança da informação do mercado. Isso é impossível, é muito caro. Como é que uma empresa de pequeno porte ela pode se comprometer a ter sempre os melhores sistemas de segurança da informação do mercado? Então, um firewall muito bom, por exemplo, ele é caríssimo. A gente não pode fazer um padrão e saltar para todo mundo. Então, isso tem dado o que falar. Por quê? Porque tem gente que não é razoável. E a LGPD é razoável. A LGPD ela quer que cada um se adeque na maneira e na medida que possa, porque ela não quer que os empresários se prejudiquem. Então, eu não posso, por exemplo, esperar que, digamos que um consultório de pequeno porte, ele tenha o mesmo nível de segurança do maior hospital do Brasil, o Albert Einstein, porque são faturamentos diferentes. Então, para cada peso, uma medida. E aí, isso não tem acontecendo. Então, a gente precisa ter muito cuidado no momento de assinar um contrato ou um termo aditivo relacionado ao LGPD, porque uma palavrinha ali pode prejudicar bastante a quem está se comprometendo com o que está se comprometendo. Então, e assim, são muitos contratos, são muitos termos aditivos, e a gente tem que ter um controle de tudo isso, principalmente como DPO. Então você tem que ter todo um controle, ler tudo, até porque não existe cláusula padrão, porque cada empresa é um mundo diferente. Então a gente tem que ter o cuidado, mas sabendo que mesmo que os contratos que eles foram firmados antes da entrada do vigor da LGPD, tem que ser adequado, tem que ser readequado, senão não faz sentido. A LGPD não é exclusiva no meio digital, não é isso? De jeito nenhum. Toda a parte física, toda a parte de boas práticas de governança, dos processos internos, tudo isso tem que estar sendo feito de acordo com a LGPD. Para a gente ter noção, até o volume da voz tem que ser analisado. Se você está numa clínica, você vai fazer um exame, aí chega a recepcionista, fulaninho e tal, sala 3, exame X. Veja, a depender do tipo de exame, isso pode constranger uma pessoa. Então você tem que saber a forma de falar, como chamar, como perguntar na recepção, né? Seja na área médica ou não, mas a gente faz cadastro em quantos lugares, né? Então até o volume da voz tem que ser analisado. Então o meu digital, eu sempre digo que é assim, 10% de uma adequação LGPD. O resto, que é tão grande, está no meio físico. São as pessoas, são os colaboradores, são os treinamentos e por aí vai. Mas o digital é 10% ali do mundo de uma adequação. Os dados jornalísticos e artísticos não estão enquadrados na LGPD, não é isso? Não. Existe uma exceção LGPD em relação a esse tipo de dados. Por quê? Porque são dados que querem passar informação para a sociedade. E no direito, o bem da sociedade, ele se sobrepõe ao bem individual, ao direito individual. Então, para o jornalismo, para a publicidade, a depender da publicidade, lógico que tudo tem que ser analisado, isso é uma exceção. Mas isso não quer dizer que empresas que trabalham com dados jornalísticos, né, que trabalham com jornalismo e publicidade, não tenham que se adequar. Elas têm que se adequar e dentro do processo delas, dentro do tratamento de dados dela, ela vai fazer uma adequação voltada para essa, digamos que, exceção. Mas isso não quer dizer que ela está isenta de uma adequação LGPD, ou que ela pode fazer o que quiser com os dados. Não. É uma exceção a depender da forma de tratamento, mas tem que passar por uma adequação. Aí eu te faço a seguinte pergunta, agora está em moda, né? Sim. No Supremo Tribunal Federal está em moda esse negócio. Fake news. Como é que se trata esse assunto de fake news? É muito complicado. Inclusive a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela soltou um guia informativo para as eleições agora que vão acontecer. Por quê? Porque muita gente inventa muita coisa.
né? E o que é que se diz? Que o que está publicado na internet, se eu publiquei por livre e espontânea vontade, alguém poderia, por exemplo, pegar aquela informação e usar como quiser. Não é assim. Não é assim. Mesmo que a gente tenha publicado alguma coisa, essa pessoa que vai utilizar essa informação, ela tem que utilizar com base nos princípios da LGPD. Então, a fake news, ela vai diretamente de encontro ao princípio da boa-fé. Se é uma mentira, está no contra da boa-fé. E a NPD pode atuar em relação a isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está publicando coisas, né, que não são verdades ou que possam constranger alguém. A gente vai contra o princípio da boa-fé, a gente vai contra o princípio da não discriminação, a gente vai contra toda a parte também criminal e civil do Código Civil e do Código Criminal. Então tem que ter muito cuidado. Essa questão de fake news é muito delicada e pode trazer vários prejuízos para quem postar fake news, né? E quem for, digamos que, prejudicado com isso tem todo o direito de ir atrás também. Então é para ter cuidado mesmo, não é para estar fazendo fake news por aí não. Porque a bomba de volta pode vir grande. O que marca a sua gestão? Olha, o que é que eu gosto de fazer aqui? Eu sempre digo, a Dallax não é babá. Eu tô aqui criando líderes. Eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não quer dizer que porque eu sou a CEO ou porque eu tenho mais experiência, que eu sei mais do que vocês ou que vocês sabem mais do que eu. É uma troca. E aqui todo mundo é muito livre para fazer o que for preciso dentro de uma responsabilidade, dentro do que é certo. Então a gente tem todo um processo de organização, uma estrutura, um processo estruturado, mas eles têm liberdade de ser o dono daquele projeto. Então eu dou a liberdade deles criarem, de falarem, de darem ideias e estar sempre trocando comigo. Então eu acho que o que marca muito a minha gestão é essa, digamos que, troca e essa igualdade, que aqui todo mundo é igual. Sabe? Eu não me acho melhor do que ninguém e ninguém se acha melhor do que ninguém. A gente troca, todo mundo é muito bom e se a gente não estiver junto, a gente não vai ser a equipe que a gente é hoje, uma das melhores e de referência a nível nacional. Então, assim, eu acho que o que marca é isso, é essa liberdade, é esse estímulo. Estou sempre estimulando as pessoas a darem palestra, a estarem se mostrando, a estarem falando sobre o assunto, porque se a gente não crescer, se todo mundo não for muito bom, a gente não vai ser muito bom junto. Então eu acho que o diferencial é esse. É a amizade, a parceria, lógico que com uma responsabilidade, mas fazendo com que todo mundo se torne líder também. E não ser babá. Eu sempre digo, a Dallax não é babá de ninguém. Todo mundo aqui é responsável, todo mundo aqui é criativo, vamos junto. Né? E lógico que tem um acompanhamento, eu tenho um acompanhamento diário de todos os processos, todos os projetos, todos os clientes, mas graças a Deus todo mundo que trabalha comigo é muito responsável. Você falou agora em palestra, você dá palestra, não é isso? Dou bastante, pelo país todo, inclusive, sobre a LGPD. É uma das coisas que eu amo fazer, eu amo ensinar. Né? Eu gosto muito de passar conhecimento, eu gosto muito de fazer, de capacitar pessoas. Então, eu viajo o país todo, graças a Deus eu tenho recebido vários convites, inclusive de faculdades, de conselhos. E aí já viajei, já fui para o Piauí, já fui para São Paulo, já fui para Bahia. Estou indo agora no dia 13 para Mato Grosso, depois eu vou para Florianópolis, que já fui outras vezes, para dar palestras sobre a LGPD. Gosto muito e é muito legal você ver como as pessoas se interessam pelo assunto, sabe? E como elas têm dúvidas e perguntam e você pode ir criando uma cultura, né? Porque existe um propósito, eu trabalho com a LGPD porque existe um propósito de ajudar o próximo, a gente está mudando a cultura em relação ao cuidado com o dado pessoal do outro. Então é muito legal, porque eu viajo palestrando e você vê, eu consigo enxergar que isso vai mudando, né? As pessoas, todo mundo começa a enxergar um dado ou a forma de compartilhar um dado diferente. Então gosto bastante. Site e redes sociais. Site dallaxsolutions.com.br, redes sociais @dallaxsolutions, tá? E a minha pessoal, que eu também compartilho muita coisa de trabalho, que não é pessoal, né? Eu digo assim, minha pessoal e profissional, mas não é ligada a Dallax, que é @GabrielaDuarteLGPD. E aí, através dessas 3 redes sociais, a gente solta bastante conteúdo. Telefone para contato. 99227-7221. Recife PE, né? 81, no começo. Mensagem para os nossos telespectadores. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido sobre o assunto. É um assunto muito importante, tá? Muito relevante.
quem for empresário, quem for gestor, tenha consciência de que a LGPD, a adequação à LGPD não é um custo, eu sempre digo muito isso, é um investimento, porque o fato de você não se adequar pode lhe trazer prejuízos enormes até a fechar a sua empresa, como a gente conversou. Então tenham essa noção, tenham essa conscientização e saibam que um processo LGPD, além de ser uma obrigação legal, uma lei federal, só traz benefícios para a empresa, tá? Então eu espero ter somado aqui com vocês. E quem tiver qualquer dúvida, fica à vontade para ir lá no meu Instagram, na minha rede social e falar comigo que eu estou à disposição. Eu sou uma pessoa bem disposta, então é só ir falar comigo. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Antes de encerrar a nossa entrevista, gostaria de passar às tuas mãos uma lembrança Uma coisa boa. da Good Pernambuco, o nosso parceiro da Gráfica do Parque. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1 das Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. Quero agradecer a Data e Computadores, 18 anos conectando você com o mundo. Acompanhe-nos através do nosso YouTube, Good PE TV, 24 horas de programação no ar. Também no Facebook, Good PE TV, 24 horas de programação no ar. No Twitter, @revista Good PE. No LinkedIn, Pedro Vidal. E no nosso blog, www.revistagoodpe.com.br, também 24 horas no ar. E eu quero deixar uma mensagem para vocês. Amem a Deus sobre todas as coisas e ame a teu próximo como a ti mesmo. E até o próximo programa, mulheres. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira. Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062-9205. A Clima Rio, há 25 anos no mercado. Oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio.